Boa tarde. Olá. Boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão passando? Tudo jóia? Boa tarde. Hoje nós vamos conversar um tema super bom. Vocês viram na chamada da live? Hoje nós vamos conversar sobre o propósito. Você já pensou sobre isso? Tudo bem? Boa tarde. Nós vamos conversar hoje sobre o propósito das nossas vidas. Como que você tem vivido a sua vida? Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão passando? Todo pique aí da semana? Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Digita o coraçãozinho para mim. Se você tá me vendo bem, se a imagem tá boa, se o som tá bom. Outro dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Estamos aqui na correria e com esse propósito, né? De compartilharmos mais algumas verdades. É isso que é o nosso desejo. Olha, o tema da nossa live hoje é: fomos criados com um propósito eterno. Isso é ponto pacífico. Agora, você crê? Você crê que você foi criado com um propósito eterno? Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Você tem passado simplesmente pela vida ou tem vivido para cumprir o propósito pelo qual Deus te criou? Como que você tem vivido? Já parou para pensar? Boa tarde, Maria, tudo jóia? Sejam bem-vindas. Olha, digita o coraçãozinho para mim se o som tá bom e se a imagem tá boa. Outro dia, a minha dicção não estava condizente com o som. Ah, tá legal? Obrigada. Então, nós queremos pensar sobre isso. Obrigada. O Senhor Deus, Ele nos criou com um propósito eterno. Isso a gente crê. Agora, você crê? Você está lembrada disso? Que Deus te criou com um propósito eterno? Olha, viver o propósito divino faz a nossa vida, ganhar sentido. Faz com que nós tenhamos paz. Você acredita? É verdade. Quando a gente vive o propósito divino, o propósito pelo qual Deus te criou. Se você estiver vivendo esse propósito, a sua vida vai estar verdadeiramente com paz, alegria e muita satisfação. Você vai estar sentindo prazer na sua vida. Aí eis a pergunta: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem vivido o propósito divino na sua vida? Isso é tão importante e tão diferencial, porque quando nós vivemos esse propósito e quando nós descobrimos qual é esse propósito, a nossa vida ganha sentido, a gente passa a ter uma outra postura e assim, cheia de alegria, cheia de paz, a verdadeira paz. Então, assim, a pergunta é: você sabe qual é esse propósito? Entendemos que é impossível sermos elegantes por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem e comportamento, se nós não estivermos vivendo esse propósito. É impossível. É impossível, porque o nosso coração não será elegante e, consequentemente, a nossa imagem, o nosso comportamento também não. Pode até disfarçar, porque você tem visto isso, certamente você tem visto algumas pessoas que até disfarçam para tentar viver de uma forma elegante, mas chega a determinados momentos que elas não conseguem disfarçar mais. Porque, de fato, na verdade, na realidade, não tem um coração elegante e nem estão vivendo o propósito. Entende o que eu estou falando?
Então, vocês se lembram daquele avião, vocês se lembram daquele episódio onde o avião cheio do time da Chapecoense, lá, a Chapecoense é do Sul. Lembra da cidade de Chapecó? Então, aquele time de futebol estava indo, se eu não me engano, para o Chile, disputar algum campeonato aqui na América do Sul mesmo, e o avião cai. Vocês se lembram desse episódio? Triste, completamente triste, onde a maioria morreu, mas alguns não morreram. Você se lembra? E um que não morreu foi o neto. Você lembra de ouvi-lo contar? Ainda não sarei completamente da tosse. Perdão. Olha, o episódio do neto da Chapecoense que sobreviveu àquela queda do avião, onde tudo quanto é colega dele de trabalho ali morreu. E se eu não me engano, sobreviveram 2 ou 3, se não me falha a memória. E um deles foi o neto. E o neto, ele conta toda essa situação, como que foi aquele momento. E ele entendia exatamente que Deus tinha, de uma forma miraculosa, mantido a vida dele porque tinha um propósito. E é isso, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em propósito de vida, a gente tem que lembrar disso, porque quando é o propósito de Deus, nada, nenhuma queda de avião pode tirar a vida de alguém. Deus faz com que a pessoa sobreviva a uma queda de avião. E foi o que aconteceu com o neto e mais, eu acho que 1 ou 2. Então, a questão é que Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Você está vivendo o seu propósito divino? Como que é? Você está vivendo o seu propósito divino? Efésios 2:7 na Bíblia, e até eu quero chamá-los, se você tem Bíblia, esteja com a Bíblia à sua mão, para que a gente possa passear por alguns textos bíblicos e comprovar o que nós vamos comentar aqui. Então veja, a questão é que Deus nos criou com um propósito eterno, certo? Em Efésios 2, capítulo 2, verso 7, fala assim, que ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros. Olha, já estou com a minha Bíblia na mão aqui. Para mostrar nos séculos vindouros. Eu vou até abrir, eu tinha anotado aqui, mas eu vou abrir para a gente poder ler. Eu quero ler os versos anteriores ao verso 7. Olha o que fala. Efésios 2, fala-se a partir do verso 4. Fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora o verso 7. Para que Deus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O nosso Deus nos criou com um propósito eterno para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça dele em bondade para conosco em Cristo Jesus. Guarda essa palavra. Agora vamos lá para 2 Timóteo 1:9. Fala o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O nosso Deus, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não, mas conforme a própria determinação dele e graça dele, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o nosso Deus, ele nos chamou, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Detalhe, fala aqui que foi pela própria determinação e graça dele. Não foi segundo as nossas obras. Guarda essa palavra. Veja, então a questão é que Deus nos criou
com um propósito. Veja aqui o que está escrito aqui na palavra. E agora, nós podemos ver que, diante disso, nós não estamos aqui na Terra por acaso. Concorda? Veja, não estamos aqui na Terra por acaso. Crê nisso? Tudo bem? Boa tarde, Silvana. Obrigada. Nós não estamos aqui por acaso. Não estamos. Você crê nisso? Você crê que está aqui porque Deus te criou com um propósito eterno? Amém? Então, vamos ver algumas. Amém, glória a Deus. Vamos ver algumas características relacionadas a isso. Esteja com a sua Bíblia à mão se você tiver condições. Provérbios 11, 28, lá na Bíblia, a Mensagem, que é aquela versão mais parafraseada, olha só o que fala. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Ou seja, o Senhor nosso Deus nos colocou aqui na terra para sermos moldados e para darmos frutos, com um propósito. Jeremias 17, versos 7 e 8, olha o que fala. Bendito o homem que confia no homem e cuja esperança... Vou ler de novo, eu li errado. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Olha só, o Senhor nosso Deus nos colocou aqui para confiarmos nele e esperarmos por ele. Olha o que está escrito aqui em Jeremias. Então veja, por que não estamos aqui por acaso? Por que você não está aqui na Terra assim por acaso? Por um passe de mágicas? Por quê? Olha, tudo começa em Deus. Veja só o que fala o texto de Colossenses 1, de 15 e 17. Você está lembrada desse texto? Olha só o que fala esse texto. Colossenses é logo depois de Filipenses. Colossenses 1, 15 e 17. Olha o que fala. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Olha o verso 17. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós, o mundo, a nossa família, todas as coisas estão subsistindo hoje, agora, porque está subsistindo em Jesus. Está escrito aqui. Então, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. A questão não sou eu, a questão não é você, nem qualquer outra pessoa. Olha só que verdade, tudo começa em Deus. Não sou eu, não é você, é Deus. É Jesus. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e tudo subsiste nele. Olha que verdade, que coisa profunda, não é? Então veja, nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Tudo começa no nosso Deus. Tudo foi criado por meio de Jesus, para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Guarda essa palavra. Segundo ponto, não somos um acidente. Você não é um acidente que de repente seus pais brincaram e você passou a existir.
nem eu sou. Nós não somos um acidente. Olha o que fala Isaías, lá o livro do profeta Isaías, logo depois de Salmos. Isaías 44, verso 2. Olha o que fala. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O Senhor está dizendo aqui que Ele, o nosso Deus, nos formou. Ele formou você. Lá no Salmo 139 fala que Ele te formou e Ele conhece cada partezinha de você, da sua estrutura, lá dentro. Ele te formou lá no seio da sua mãe. Então, o nosso Deus, o Senhor Deus, Ele conhece quem é você, Ele te formou e Ele te escolheu. A palavra está escrita aqui. Então, não somos um acidente. Não somos. Guarda essa palavra. Mas o que dirige a sua vida? O que dirige a minha vida? Se nada, nós não estamos aqui por acaso, e se Deus nos criou com um propósito, o que então dirige a nossa vida? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eclesiastes 4:4. Olha só o que fala Eclesiastes 4:4. Se a gente estava em Isaías, você volta um pouquinho, você já chega no livro de Eclesiastes. Olha o que fala. Fala assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Olha só. Também isto é vaidade correr atrás do vento. O Salomão que escreveu isso aqui. Então, o que ele está dizendo? O que dirige a nossa vida? Para alguns, pode ser essa inveja do homem contra o próximo, que o faz trabalhar, que o faz ter destreza em obras. Será que o que está dirigindo a nossa vida é a vaidade? É o trabalho? É o desejo de prosperar? É o desejo de ter poder? É o desejo de ter bens, desfrutar da terra e etc? Será? Veja, o que dirige a nossa vida? Vamos agora para Isaías. Você anda um pouquinho para frente, volta lá no livro de Isaías, no capítulo 26, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Fala assim, ó: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então ele está falando aqui, ó, que o propósito firme no Senhor, confiando nele, produz um caminho de paz. Ó, fala aqui: do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, essa pessoa que tem um propósito firme no Senhor, confiando nele, ela vai viver em perfeita paz, a verdadeira paz. Olha só. Outro ponto também que é importante, que se nós não estamos aqui por acaso, o Senhor Deus, ele nos criou para ser eternos. Eclesiastes 3, verso 11. Olha, voltamos aqui para Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha o que fala. Fala assim, ó: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o Senhor Deus colocou nos nossos corações a eternidade. Então, nós fomos criados para sermos eternos. Deus colocou em nós. O Senhor colocou essa eternidade dele nos nossos corações. Abraham Lincoln falava que não seria possível o homem ter sido criado apenas para um dia. O homem tinha que ter sido criado para a imortalidade. Ele afirmava assim, que não seria possível.
Olha, vamos lá para 1 João 2,17. 1 João 2,17, eu vou abrir aqui a Bíblia até a mensagem para a gente ler aqui como é que ele escreve. 1 João, lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João. 1 João 2, 17. Olha só. Amém, Silvana. Amém. Glórias a Deus por isso, porque Ele nos fez eternos. Exatamente. Nós estamos aqui na Terra peregrinando, né? Ó, vou ler os versos 15 a 17. Olha como que fala. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai Celeste. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então, olha, é certo, está escrito aqui que esse mundo vai passar, mas se nós estivermos vivendo de uma forma agradável, como ele fala aqui, quem faz o que Deus quer de uma forma agradável a Deus, estaremos garantidos na eternidade. Olha só, está escrito aqui. Então, fomos criados para sermos eternos. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Então, há muito mais na vida do que o aqui e agora. Muito mais. Então, nós precisamos buscar viver, nós precisamos buscarmos essa questão de vivermos com o propósito, vivermos o propósito do Senhor. Nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque a nossa vida é eterna, não é só agora, enquanto estamos aqui na Terra. Mas o que fazemos aqui vai surtir efeito lá na eternidade. Veja, outro ponto super importante. Exatamente, isso mesmo, Silvana. Enxergando, outro ponto muito importante, que é que nós precisamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Então, quando a gente vai trazendo à nossa mente esses pontos, essas características de que nós não estamos aqui por acaso. Olha, nós falamos que tudo começa em Deus, que nós não somos um acidente, que o que dirige a nossa vida... nós falamos que fomos criados para sermos eternos e agora nós precisamos enxergar a nossa vida pelo prisma, pela perspectiva, pelo ponto de vista do nosso Deus. Olha o que Tiago 4, verso 14, aqui na Bíblia a mensagem, olha o que fala. Tiago é um pouquinho para trás de 1 João. Então, Tiago 4, 14 fala assim... Eu vou ler de 13 a 15. E agora tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos 1 ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Essa Bíblia, a mensagem, ela é parafraseada, por isso que a gente lê literalmente desse jeito. Não sei se vocês têm costume de lê-la, ela já é assim, dessa forma. Então, o que é a nossa vida? Se Deus quiser, como fala aqui Tiago, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. A nossa vida é como uma neblina. Então, precisamos enxergar a nossa vida pelo prisma de Deus.
lembrando que não estamos aqui por acaso. Lucas 16, verso 10, olha o que ele fala. Lucas 16, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro, Lucas 16, verso 10. Fala assim, Jesus prosseguiu. Lucas 16, verso 10. Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Tô lendo a Bíblia na versão A Mensagem. Nenhum trabalhador serve dois senhores, dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo, ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha só o que está falando. Olá, sejam bem-vindos. Fala assim que o Senhor, aqui ele está falando que o Senhor enxerga o nosso verdadeiro desempenho, o que está no coração. Ele enxerga isso. Então, a vida é um teste e uma incumbência de confiança. Então veja, como ele está falando aqui, se você é fiel no pouco, no muito também você vai ser fiel. Se você é desonesto no pouco, você vai acabar sendo desonesto no muito. Mas quem está vendo tudo isso? Então, quando nós estamos falando que nós precisamos enxergar a nossa vida pelo prisma de Deus, pelo ponto de vista de Deus, lembrando que nós não estamos aqui por acaso, é assim, lembrar que o nosso desempenho é visto pelo Senhor. Às vezes, ninguém está vendo o seu desempenho e nem está vendo se você está sendo assim honesto ou desonesto, mas o Senhor vê. Ele enxerga o que está no nosso coração. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de passar a enxergar a vida pelo prisma de Deus. Outro ponto muito importante é que a vida é uma atribuição temporária. Como nós falamos aqui, fomos criados para sermos eternos e, ao mesmo tempo, a nossa vida é uma atribuição temporária. Veja o que fala o Salmo 39, 4. Se você tiver com a Bíblia, você pode abrir para a gente conferir lá. Salmo 39, verso 4. Olha só o que fala. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Exatamente, nada fica oculto aos olhos do nosso Pai, nada. Então, quando a gente lembra que nós não estamos aqui por acaso e que pelo prisma de Deus ele enxerga lá o que está no nosso coração, nós conseguimos ver que o quanto nós somos frágeis. Porque como fala aqui o Salmo 39, 4, o salmista ele está falando assim, olha, me deixa conhecer, Senhor, qual vai ser o meu fim e qual a soma dos meus dias, porque ele fala, se eu conhecer isso, eu vou ver o quanto eu sou frágil, como a minha fragilidade é grande. Então ele fala exatamente dessa forma, querendo que reconhecer e confessando, né, o quão frágil ele era. Nós percebemos que somos frágeis e como a nossa vida é passageira. Então, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. Olha, o salmista, ele confessa que era realmente peregrino, aqui nesse Salmo 39, verso 4. Nós estamos aqui na terra apenas por um pouco de tempo. Apenas por um pouco de tempo. Mas o que fizermos aqui certamente vai ecoar na eternidade. Vamos lá para 2 Coríntios 4,18, para a gente ver lá o que está falando sobre essa questão de sermos peregrinos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 4,18. Olha o que ele fala. Ele fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, as coisas da terra, mas
nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a manter os nossos olhos fitados nas coisas do alto. Ali nós devemos buscar manter o nosso foco nas coisas que são, como ele fala aqui, eternas. Não são as coisas que nós vemos, que nós compramos, que nós contemplamos aqui na terra. Não são. O apóstolo Paulo está nos chamando a mantermos os nossos olhos fitados nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. Como ele fala aqui, nas coisas que se não veem e que são atemporais. Então, nós precisamos nos lembrar que somos, de fato, peregrinos. E porque nós estamos passando alguns dias na Terra, somos criados para sermos eternos, mas estamos passando alguns dias na Terra, nós precisamos ter o nosso olhar e o nosso foco nas coisas eternas. E aí eu te pergunto, é fácil para você manter o seu foco nas coisas eternas, as coisas que não se veem, ao invés de manter o seu foco aqui nas coisas da terra? É fácil para você isso? Para mim, eu já falo para você, não é. É um desafio. É um desafio. Por quê? Porque o meu corpo natural, carnal, tende a me puxar para as coisas da terra. O meu olho vê, o meu tato. Não é difícil, Silvana? Aqui, os meus sentidos, todos os sentidos. A visão, o ouvido, o olfato, o paladar, o toque. Todos os sentidos me levam a estar completamente envolvida nas coisas terrenas. Só que quando a gente conhece o propósito de Deus e lembra, nós não estamos aqui por acaso, a gente precisa mudar isso. Agora, por nós mesmos, nós conseguimos? Jamais. Jamais. Isso tem que ser a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele vem e vai nos fazendo mudar o nosso foco. O Espírito vem e vai fazendo com que nós saiamos das coisas da terra e entremos com foco nas coisas do alto. E é interessante que aqui, se você abrir em Gálatas, verso 1, Gálatas, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo fala assim, que o Senhor Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha só, então o Senhor Jesus, ele se entregou por você e por mim, não foi só para nos salvar do pecado, da ira de Deus, da morte eterna. Não, ele também para nos desarraigar deste mundo perverso. Porque a nossa natureza seria estar totalmente nas coisas terrenas, nas coisas que se veem. Mas aí o Espírito Santo vem, o Senhor Jesus se entregou para que nós fizéssemos essa conversão de sair das coisas, focar no foco das coisas terrenas para as coisas eternas. É pelo poder de Deus, não é por nós. Não é. Um outro ponto importante aqui é nós lembrarmos, trazermos às nossas mentes e corações a razão de tudo. Qual é a razão de tudo? Falamos agora mesmo, não somos nós, não somos nós. Olha, um verso que é muito conhecido e é tremendo, Romanos 11, 36, talvez você saiba e conheça esse verso muito bem. O que que fala? Fala assim, porque dele, Jesus, e por meio dele, Jesus, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, qual é a razão de tudo? Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não somos nós. E, nós fizemos uma live sobre isso, exatamente sobre isso, falando a live inteira sobre isso. Não somos nós.
tudo é por meio dele, para ele, e assim, tudo é dele, por meio dele, para ele. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, assista, role aqui o feed para baixo aqui, e você vai ver que tem uma live só falando sobre isso. Então, ó, tudo é sobre Jesus. Você crê? Você crê nisso? Parece louco, né? Mas é. Assista então a outra live, que você pode se aprofundar um pouquinho mais. Provérbios 16, verso 4. Vou ler aqui na linguagem de hoje. Nessa a mensagem. Provérbios 16, Provérbios 16, verso 4, fala assim, ó. O Eterno fez todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos, mas para o julgamento. Então, o nosso Deus fez todas as coisas com propósito. Todas as coisas, todas as pessoas, tudo que foi criado nos céus e na terra. O nosso Deus fez todas as coisas com propósito. Nós não podemos perder essa verdade de vista. Não podemos. Tudo, todas as coisas, inclusive nós, eu e você. Nós fomos criados com um determinado fim. E assim nós precisamos nos deleitar no Senhor. Tem várias lives aqui para baixo falando de como é nos deleitar, como podemos nos deleitar no Senhor. Assim, como nos deleitar no Senhor e deleitar nas coisas da terra, como fazer isso, que equilíbrio. Nós temos muitas lives aqui para baixo só com esse tema do deleite. E nós precisamos nos deleitar no Senhor, na Trindade Santa, na pessoa do nosso Deus. Nós precisamos. E até enquanto nós estivermos em momentos tristes, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Boa tarde, sejam bem-vindos. Como também nós precisamos aprender a nos deleitar no Senhor enquanto nós desfrutamos das coisas da terra. Se o Senhor tem nos dado graciosamente as coisas da terra, nós vamos desfrutar dessas coisas, mas ao mesmo tempo precisamos nos deleitar no nosso Deus enquanto desfrutamos das coisas da terra. Parece estranho e esquisito isso? Assista as lives aqui para baixo. Você vai ver como que é real. E é necessário também. Então, nós precisamos, não tem jeito. E se nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento, nós precisamos aprender o que é nos deleitar no Senhor Deus, na Trindade Santa. E se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, eu estou aqui para isso. Para todo o nosso projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro, é justamente para que todas nós possamos aprender, nos aprimorar, evoluir e sermos cada dia mais elegantes no coração, na imagem e no comportamento. E aprendendo a sermos assim, mulheres que se deleitam na pessoa de Deus, que sabem se deleitar em Deus enquanto estão em momentos difíceis e sabem se deleitar em Deus enquanto têm a oportunidade de desfrutar das coisas da terra. Entende o que eu estou falando? É profundo isso, assim, é transformador. Então, nós estamos aqui justamente para crescermos nisso. Até agora nós vimos algumas características importantes do que tange àquele ponto. Nós não estamos aqui por acaso. Vamos recordar rapidamente, quais foram as características que nós vimos aqui. Olha, nós vimos que tudo começa com Deus, não somos um acidente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vimos o que dirige a nossa vida e o que deve dirigir a nossa vida. Vimos que fomos criados para sermos eternos.
Vimos também que nós precisamos enxergar a nossa vida pelo prisma, pelo ponto de vista do Senhor Deus. Também vimos que a vida é uma atribuição temporária e vimos qual é a razão de tudo. Agora eu quero passar rapidamente pelos 5 propósitos. São 5 propósitos de Deus para nós, se quisermos ser assim, realmente uma mulher elegante por dentro e por fora e vivermos tendo a verdadeira paz e desfrutando do sentido da vida. Sabe como que é? Primeiro propósito. Fomos criadas para agradar a Deus. Você crê nisso? Que você foi criada para agradar ao Senhor Deus? Olha, tem aqui alguns textos que eu quero ler com você. Apocalipse, o último livro da vida. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. O tema de hoje é maravilhoso. Nós estamos conversando sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando vivemos o propósito divino nas nossas vidas, a nossa vida ganha sentido e nós vivemos com a verdadeira paz. Então, um propósito de Deus para as nossas vidas, olha só o que fala lá no último livro da vida. Se você tiver Bíblia, abra a Bíblia aí comigo e vai passeando pela Bíblia aí, que a gente está vendo uns textos que confirmam isso. Então, Apocalipse, verso 11. Eu vou ler Apocalipse 4, 11. Digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. E aí aqui ele fala, ó, nos versos 9 a 11 fala, cada vez que os 4 animais davam glória e honra e ações de graça àquele que está sentado no trono, que vive eternamente, 24 anciãos prostravam-se perante ele. Eles adoravam o que vive eternamente, então lançavam suas coroas aos pés do trono, cantando: digno é o Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Isaías, vamos voltar lá para Isaías, logo depois de Salmos, Isaías 61, verso 3, olha o que fala, fala assim, e apôs sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, o Senhor, ele nos criou para agradarmos a ele. É para nós fazermos isso aqui, Aqueles que estão de luto, nós vamos pôr uma coroa ao invés de cinzas. Nós vamos colocar óleo de alegria nos que estão em prantos. Nós vamos colocar vestes de louvor naqueles que estão em espírito angustiado. Todo o nosso viver vai ser para agradar ao nosso Deus, levando essa salvação, levando essa transformação às pessoas, fazendo o nosso Pai Celeste sorrir. Ou seja, quando nós agradamos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso proceder, com o nosso coração, o Senhor Deus fica alegre. Ele se alegra com o nosso viver. Como que nós podemos fazer também? Nós podemos o adorar. Enquanto estamos adorando o nosso Deus, ele se alegra. Como nós podemos também fazer? Nós podemos
nos tornar amigos de Deus. Ele nos chama não apenas para sermos servos, mas para também sermos amigos de Deus. Então, quando nós estamos assim procedendo, nós estamos agradando ao nosso Deus. E a palavra de Deus fala que ele nos chamou para agradá-lo. Ele nos criou. Então, um dos propósitos do Senhor Deus para as nossas vidas é que nós vivamos uma vida agradável a Ele. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei se eu estou agradando ao Senhor Deus? A palavra de Deus, as verdades eternas de Deus, elas nos mostram. Assim como esses trechos que a gente acabou de ler, elas nos mostram o que nós devemos fazer que agrada ao nosso Deus. Por exemplo, toda vez que estamos pecando ou desobedecendo a palavra de Deus, vou dar um exemplo bem simples. Deus fala para que nós não mintamos. Então, toda vez que alguém mente, está pecando. Consequentemente, está desagradando ao Senhor Deus. Então, o nosso proceder, o que nós sentimos no nosso coração, não é só o que as pessoas veem. E vale demais a gente colocar isso aqui. Agradar a Deus começa aqui dentro. Por isso que nós falamos que precisamos ter um coração elegante. Porque um coração elegante é um coração que é agradável a Deus. É um coração, sejam bem-vindos. É um coração que tem tudo que está aqui dentro são virtudes de Deus. São sentimentos. Tudo que está aqui dentro são coisas que agradam ao Senhor. É um coração elegante. Então nós precisamos ter um coração, porque Jesus mesmo ensinava aos discípulos que o que ele conhece o que está no coração e é o que sai do coração que contamina o homem. Então precisamos ter uma vida agradável ao Senhor e esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, fomos formados para fazermos parte da família de Deus. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, longe da família dele. Não, ele nos criou para estarmos no meio da família dele. João 15, o terceiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento, João 15 fala assim, 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja, se Jesus é a videira, ele quer que todos nós que somos os ramos estejamos ali plugados, ligados a ele. Então toda a família, todos os ramos precisam estar ali, plugados e ligados em Jesus e unidos naquela videira. É assim que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Romanos 12, verso 5, olha o que fala. Romanos 12, verso 5 fala assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O apóstolo Paulo estava ensinando aqui que o Senhor quer que nós vivamos assim, mesmo sendo muitos, mas nós somos um só corpo em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e é para nós vivermos ligados uns nos outros. É assim que o Senhor nos chama a viver. Em 1 João 3, lá, o último livro da Bíblia, deixa eu ler antes, Hebreus 2:10. Aqui fala assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, veja, Deus, ele queria aqui, está falando, que por meio de Jesus, por quem todas as coisas existem, né? Ele quer conduzir muitos filhos à glória, a família dele. E 1 João, aqui, vamos voltar lá para finalzinho da Bíblia. 1 João 3:1, olha o que fala. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o Senhor nos chama a sermos filhos de Deus. E isso é uma demonstração do grande amor do Pai. Grande amor do Pai. Então veja, o segundo propósito que Deus nos chamou é para que nós tenhamos uma vida em comum, cultivando a comunidade, restaurando a comunhão quebrada outrora e protegendo a nossa igreja. Então nós precisamos ter essa postura também de vivermos em família de Deus. É o segundo propósito. Qual é o terceiro propósito? O terceiro propósito é que nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Você já pensou sobre isso? Que o Senhor Deus te criou para ser semelhante a Cristo? Olha, os versos aqui, Colossenses 2:7. Olha que verso tremendo esse verso aqui. Colossenses 2:7. Olha o que fala. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha só, quem anda em Cristo Jesus, está nele, como fala aqui, radicados e edificados em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela é confirmada na fé. E aí, ela vai crescendo em ações de graça. Percebe que, para que se tenha as ações de graça, para que as pessoas... E ações de graça é o quê? Presta atenção. Ações de graça é exatamente o que você vê em qualquer pessoa. Você enxerga na pessoa como que ela se comporta, o que ela faz e como que ela se apresenta, a imagem dela. Então, a imagem, o comportamento, a postura é o que vai refletir o que está no coração. E se o coração dela está em Cristo Jesus, radicado e edificado em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Ela vai crescer em ações de graça. Ou seja, as atitudes, a imagem e o comportamento dela, a postura dela vai ser um resultado do que está no coração, percebe? Então, como que é extremamente importante, se nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, para que nós sejamos elegantes no que todo mundo vê, que é a imagem, o comportamento e a postura, precisamos estar com o coração elegante, radicados e edificados em Cristo Jesus. Quando o nosso coração é cheio de Jesus, não tem jeito, vai crescer em ação de graça. Vai crescer em atitudes que transbordam isso, entende? Então, fomos criados, o terceiro propósito é que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Veja agora Romanos 8:29. Romanos 8:29, olha o que fala. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que conhecem a Jesus, que foram, então, predestinados para serem conforme a imagem de Cristo, esses aí, o Senhor, Ele quer transformar. Ele quer transformar a sua vida e a minha para que nós sejamos, então, iguais e nos tornemos semelhantes a Cristo. Olha só. E Colossenses 1:15. Vamos voltar lá para Colossenses. Nós lemos agora mesmo 2:7. Nós vamos ler agora 1:15. Até um texto que nós já lemos hoje aqui na live. Olha, Colossenses
1,15. Olha o que ele fala. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele está dizendo que quanto mais parecidos com Cristo Jesus, mais elegantes por inteiro seremos. Entende? Crescendo em santidade, ou seja, cada vez mais nós nos consagramos e cada vez mais o Espírito Santo de Deus vai nos moldando para que sejamos mais santos, mais parecidos com Cristo. Nós vamos sendo transformadas pela verdade, pelas verdades eternas de Deus, pelas provações. Nós vamos crescendo por meio das tentações. Nós vamos também derrotando as tentações. E devagar, sabe? É um processo de santificação. Por isso que nós afirmamos que até o último dia, nós desejamos aqui no nosso projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, nós sempre estamos afirmando isso, nós estamos no processo. E nós desejamos que esse processo continue até o último dia de vida, nós não vamos parar. Não vamos, nós estamos no processo de crescimento, aprimoramento até o último dia de vida. É um processo que o Senhor vem transformando o nosso coração. E com o coração transformado, nós vamos tendo uma postura, uma imagem, um comportamento diferenciado, que reflita ações de graça, que reflita as atitudes que Jesus teria. Entende? É um processo contínuo e constante até o último dia de vida. É isso. Então, assim, o terceiro propósito é que fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. E cada dia, a cada novo dia, o Senhor vem e vai nos transformando e vai nos tornando mais parecidos com Cristo. É assim. E cada vez mais elegantes, não tem jeito. Porque a pessoa que foi mais elegante foi Jesus. Então, cada vez que nós nos tornamos mais parecidos com Ele, mais elegantes nós nos tornamos. Quarto propósito, fomos e estamos sendo moldadas para servir a Deus. Então, Deus não nos criou simplesmente para desfrutarmos das coisas. Não. O Senhor nos criou para servi-lo. E começa com o ministério entre os que já creem. Então, entre as pessoas que já creem em Cristo, você já pode servir ao Senhor ali, junto com aquelas pessoas. Olha só o que fala aqui, Efésios 2, verso 10. Olha o que fala. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, presta atenção. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para servirmos a Ele no meio das pessoas que já creem. Olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Ó, fala assim. 3, 5 e 6. Fala, ó. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aqui vale um adendo, hein? Cada pessoa, Deus concede uma maneira diferente de servir. Aí ele fala, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então Deus nos chama a servir. E cada pessoa recebe uma capacitação diferente pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem faz o crescer é o nosso Deus. Quem faz. E João, verso 4 do capítulo 17, fala assim, ó. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Deus vai arrebanhando todas as pessoas para estarem ali junto com os servos.
E aí Deus vai fazendo a obra e usando as pessoas. Então, um quarto propósito é que estamos sendo moldados para servir a Deus. Primeiro lugar, entre os que são dele, os que já creem. Então, nós somos usados com o que Deus nos deu e nos capacitar. Então, se você não precisa receber algo especial para ser usada por Deus. Não. Você pode ser usado por Deus hoje com o que Deus já te deu. E outra coisa que acontece, o Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita a servir a Deus. Então esteja disponível a servir ao Senhor, porque esse é o quarto propósito. Pensando nas como servas, nós vamos reconhecer que não somos nada. E isso é importante. Nós não somos nada, nós não podemos nos achar. Quem se acha, já o Senhor se aborrece muito do soberbo. Sabendo também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você se acha incapaz, se você se acha assim, como é que eu vou servir ao Senhor? Eu não sou capacitada a fazer isso e tal, lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós vamos com a nossa debilidade, com a nossa fraqueza, com a nossa incapacidade, chegamos disponíveis ao Senhor e o Espírito Santo dele vem sobre nós e nos capacita a servir. É assim que a coisa acontece. O Senhor nos capacita e nós vamos servindo. E o Senhor vem fazendo com o poder dele a obra e vai alcançando as pessoas. E nós vamos sendo canais de bênçãos. Mas por nós mesmos? Não. Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. E o último propósito, quinto propósito, nós fomos feitos para uma missão. E aqui nós estamos... essa missão, ela vai além daqueles que já creem. Ela alcança aqueles que não creram ainda nessas verdades de Deus, nas maravilhas de Deus, em Jesus Cristo. Alcança essas pessoas. Então, Deus nos chama a ser influenciadoras. Deus nos chama a ser exemplos. E Ele quer que nós sejamos canais, onde o poder dele vem sobre nós e alcança alguém. Ele quer nos usar. Provérbios 11:30, olha só o que fala. Provérbio 11:30 fala que é sábia a pessoa que compartilha das verdades de Deus. Olha só. Então, se você quer ser uma mulher elegante por inteiro, você tem que ser sábia. A tola jamais vai ser elegante por inteiro. Não tem jeito. Não vai ser. E veja aqui, Provérbios 11. Olha o que aqui fala. Provérbios 11:30 fala: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, você quer ser elegante por inteiro? Seja uma pessoa sábia. E como uma pessoa sábia, você vai ganhar almas para o Senhor Jesus. Você vai ser um canal influenciador, canal de bênção, canal de transformação. Você vai ter uma palavra abençoadora para as pessoas que estão ao seu redor. Entende o que eu estou falando? É profundo isso. João 17:18, eu vou abrir aqui na Bíblia a mensagem. João 17:18. João 17:18, eu vou abrir aqui na Bíblia a mensagem para você ver como que está escrito aqui. João 17, 18. Eu vou ler desde o... porque como ele faz uma paráfrase, né? Agora volto para ti, digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo,
mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados com a tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Então, o Senhor Jesus recebeu uma missão e ele nos passou essa missão. Essa missão de sermos usados por ele, para a glória dele, para que as pessoas sejam alcançadas. Ganhar almas é sábio. Então, se nós desejamos ser elegantes por inteiro, nós precisamos ser sábias. Não existe mulher elegante por inteiro que não seja sábia. E atenção, essa sabedoria não é a sabedoria do mundo, que é ganhar conhecimento, estudar, etc. Não é. Essa sabedoria é a sabedoria do alto, que vem do trono de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, se nós desejamos ser sábias, precisamos ter cheias dessa sabedoria do alto. E quem é sábio ganha almas. E cumpre a missão. Cumpre a missão. E eu ainda queria ler um outro verso que está aqui em Atos. Atos 20 e 24. Para a gente guardar aqui. Atos 20, 24. Ó, fala assim. Mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, a missão. Fazer que todos com os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Então, ele está falando assim, não importa o que vai acontecer. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. O Senhor Jesus me incumbiu e te incumbiu de fazer isso aqui. Fazer que todos com que os quais nós nos encontremos tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. O Senhor nos chamou a ser influenciadoras. Ele nos chamou a ser influenciadoras. Exemplos. Nós temos uma missão. Então veja, quais são os cinco propósitos que Deus nos chamou? Se você não estiver vivendo esses 5 propósitos, certamente você não está tendo a verdadeira paz. Primeiro, agradar ao Senhor Deus com a sua vida. Segundo, fazer parte da família de Deus. É importante. Terceiro, se tornar mais e mais semelhante a Cristo. As pessoas precisam ver a Cristo em você. Como que elas vão ver a Cristo em você? Por meio da sua imagem, comportamento e postura. Elas não vão enxergar o seu coração. Quem enxerga o coração é somente o Senhor. Mas se o seu coração for transformado e cheio de Jesus, e cheio das virtudes do Senhor Deus, elas vão enxergar uma imagem, um comportamento e uma postura diferentes e eu diria elegantíssimos. Veja como que é. Então, terceiro propósito, fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Quarto, nós estamos sendo moldados para servir a Deus. Então, sirva a Deus. Esse servir é entre os que já creem. E o quinto propósito, Deus nos chamou para uma missão, assim como nós lemos aqui agora. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, e Deus nos chamou para servirmos os que são já dele e para cumprirmos essa missão. São 5 propósitos. Se você não estiver
vivendo esses 5 propósitos, certamente você não está tendo a verdadeira paz. Certamente. Por quê? Adianta viver para trabalhar? Adianta viver para ser reconhecida profissionalmente? Adianta viver para a sua família? Adianta viver para o seu cônjuge? Adianta viver buscando reconhecimento? Adianta viver buscando poder? Adianta viver para ter condições financeiras? Para passear? Para desfrutar da terra? Não! Você não vai ter paz. Se você viver com esse propósito, com algum desses propósitos, se isso for o propósito principal da sua vida, você não vai ter a verdadeira paz. Você nunca será elegante por inteiro, não tem jeito. Agora, quando você vive para esses propósitos, 5 propósitos divinos, as outras coisas relacionadas com as coisas da terra, lembra que nós vimos ali anteriormente? Essas outras coisas, elas não vão estar tendo peso principal, mas Deus te abençoa com tudo isso. É assim. Então, nós precisamos converter o nosso coração. Se nós estamos indo nessa direção e essa direção não está vivendo para esses 5 propósitos, nós precisamos converter, como um carro. Vai lá, faz o retorno e volta para a direção certa. Viva para esses 5 propósitos. Aí você vai ser elegantíssima, por dentro e por fora. E o restante das coisas, as demais coisas todas, o Senhor vai acrescentando e vai te abençoando e você vai tendo paz e alegria para viver tudo conforme deve ser feito mesmo. Entende? É preciso ter uma conversão. E nós que desejamos ser elegantes por inteiro, buscamos isso. Viver esses 5 propósitos, esses são os propósitos principais das nossas vidas. Os outros, que estão relacionados com as coisas aqui terrenas e etc e tal, eles têm que vir em outro nível de prioridade, entende? E aí a coisa anda totalmente diferente, totalmente diferente. Se você quer evoluir mais, venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Aqui a gente trabalha os 3 pilares, coração, imagem e comportamento. E nós queremos assim, sermos transformadas a cada dia. Por isso nós oferecemos a mentoria A Elegância Começa Dentro de Casa. Oferecemos a mentoria. Por quê? Detalhe. Porque nós não concordamos que a elegância tem que ser só lá fora. Não. Começa dentro da sua casa. Então, tem a mentoria A Elegância Começa Dentro de Casa. A elegância e a verdadeira feminilidade, porque não existe mulher elegante por inteiro sem ser verdadeiramente feminina. E a outra mentoria, tudo começa no coração. Você, assim, essas são totalmente transformadoras. Fora isso, tem a consultoria de imagem, estilo, para você aprender a ter uma imagem elegante, uma imagem que condiz com a luz de Cristo. E, além de tudo, você precisa também saber se comportar, seja dentro de casa ou fora de casa, mas aprender como se comportar, como andar, como sentar, como comer e etc. Então, é um projeto que engloba todos os 3 pilares de uma mulher elegante por inteiro. Deus te abençoe, que Deus fale profundamente ao seu coração. E se você lembrar de alguém, encaminhe essa live para alguém. Deus te abençoe, grande beijo, uma alegria estarmos juntas aqui. Uma alegria. Beijo para vocês, Deus abençoe.